Como estás? Muito bem. Eu não sei se estou a ver que aqui temos somente cerca de 5 participantes, ou 3 participantes aqui. Sim, agora Ahm, somos 6. São 6, né? Pronto, não sei se devemos começar ou devemos aguardar o restante dos alunos. Pois damos um minuto ou dois e começamos, Sim, sim, pode ser. porque em total são 15, não é? Ahm, Concretamente, são que participam nessa disciplina, são cerca de 9 ou 12 Ah, alunos. 9. Sim, sim. Pois. Então, Ó- num minuto assim, num 1 ou 2 minutos, começamos. Ok, está ótimo. Está ótimo, então, professor. Obrigado. Tá ótimo. Bom, boa tarde de Cabo Verde, boa noite, hora da Espanha. Estou a falar de Madrid. É um prazer de estar de novo com vocês. O ponto fundamental da reunião de hoje são as inovações. E perguntamos-nos quais são as melhores instituições para uma boa inovação, para uma rápida inovação. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, segundo ponto é, se um tem em conta as administrações públicas, há uma programação de investimentos. Há um orçamento e há uma execução desse orçamento. O que é o que se pode fazer lá acima? Isso por parte da administração central, da administração nacional. Mas há outro tipo de administrações muito importantes também, que são as autarquias, as administrações locais. E, desde esse ponto de vista, a pergunta é o que é que podem fazer as administrações locais para inovar mais rápido e de uma maneira mais sólida. Desde o ponto de vista das administrações, depois, finalmente, faremos algumas reflexões e conseguiremos algumas conclusões. O primeiro ponto é a inovação. O que sabemos da inovação? A inovação pode ter vários aspectos, fundamentalmente 4. No manual de Oslo diz que tem 4, porque o primeiro, inovação, é a inovação de produto. É introduzir um novo produto que possa satisfazer de uma maneira mais plena
aos clientes, aos consumidores e satisfazer as suas necessidades. Será o primeiro aspecto a destacar, a sublinhar do conceito de inovação. O segundo é a inovação como processo de produção. Já não como a preocupação por criar um novo produto, mas um novo processo. Tem que ver com a tecnologia do processo produtivo. Está claro? Quer dizer, introduzir a inovação, pode dizer que é um processo mais eficiente que o antigo, o novo supera o antigo, com novas máquinas, etc. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é pode fazer a empresa, o negócio mais eficiente sem necessidade de introduzir novas equipas, nem tecnologias, pode organizar melhor o negócio. Isso tem que ver com a análise a fundo, profundo, do processo de organização da companhia e ver aqueles segmentos dessa organização que não são efetivos, que não são bons para atingir os objetivos do negócio. Isso é o terceiro aspecto do processo de inovação, a organização, a melhora dos processos organizativos. E, finalmente, segundo o Manual de Oslo, há um quarto aspecto que é a sublinhar, que é introduzir inovações de mercado. O que quer dizer? Ter a intuição, às vezes a intuição, mas muitas vezes feito, é o conhecimento para encontrar, para abrir novos mercados, novos segmentos de clientes, nacional e internacionalmente. Se eu tenho em conta estas 4 definições, 4 aspectos da inovação, está claro que se o governo é mais efetivo, é um governo prático, eficiente, a inovação pode ser mais eficiente, porque facilita os processos de câmbio. Se a qualidade regulatória é mais simples, é evidente que pode dedicar mais a criar um novo produto, introduzir um novo processo, organizar-se melhor e encontrar novos mercados. Não está preocupado pelos processos administrativos das administrações públicas. E há outro aspecto muito importante nos países de desenvolvimento e nos países desenvolvidos também, que é o feito da corrupção. Os fenômenos da corrupção pública e privada, as duas. E uma mistura das duas também. É evidente que um país corrupto, os negócios não funcionam. Em primeiro lugar, porque a gente, se estão a ver a diapositiva, a slide que eu estou a apresentar, as consequências da corrupção, o primeiro, do lado esquerdo, é uma perda de recursos, não é? A primeira perda de recursos é que a gente não está a funcionar nos negócios, não para produzir, não para fazer os negócios produtivos, mas para captar rentas. Capturar favores. De fato, não são empresas competitivas, são monopólios ineficientes.
Pessoas que só claro. querem, Sim, quer dizer, são pessoas que só querem tirar ali, desviar o lucro. pois, um lucro fácil, Exatamente. que não responde a um trabalho bem feito. Ponto 1. Ponto 2. Se as coisas são assim, a produtividade dos negócios vai diminuir Com e a certeza. qualidade dos serviços públicos também. Por quê? Não há interesse em Eles não estão fazer... interessados na produtividade nem na qualidade, eles estão interessados é só no dinheiro que vai rendendo. É assim mesmo. Uhum. Portanto, as companhias que estão a prestar bens públicos, a aprovisionar a água, a energia, as estradas e tal, qual é o resultado disso? São bens públicos, serviços públicos de uma qualidade muito fraca. Não há dedicação, não há empenho para fazer produzir, Assim mesmo. então não inovam e não desenvolvem. É. Não há um estímulo para a empresa privada ou pública, para os negócios em geral, em elevar a produtividade, quer dizer, o produto por trabalhador, por empregado, de um lado, e do outro, a qualidade de serviço. Certo. A procura das rentas fáceis é o objetivo nestas condições. Para administrações públicas, qual é a consequência imediata? Isso é um problema muito sério hoje em dia, porque com a Covid, com a pandemia, os gastos públicos se incrementaram, a dívida pública se incrementou também, e de imediato o que fez a curto prazo é um incremento, um aumento do déficit público. Há um incremento do déficit público, porque de parte das receitas, as administrações públicas não conseguem mais receitas, porque temos 14 rentas. E do lado do gasto, há despilfarro e há desvio de fundos públicos aos bolsos privados, quando não há uma evasão fiscal, paraísos fiscais e tal, mas não fica no orçamento público. Todos esses recursos vão-se embora. E depois, para conseguir mais rentas, há um processo muito simples e muito imediato, que é o incremento de preços. Incrementos de preços generalizados no conjunto da economia. O que quer dizer isso? Isso quer dizer processos de inflação. E agora em dia está-se a produzir uma coisa, já de imediato os preços, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, está-se a produzir um incremento de preços em todas as matérias-primas. Isso é um processo de inflação muito rápido. Pois é. E, além disso, ante fenómenos de corrupção, os órgãos de controle do Estado perdem responsabilidade, porque eles mesmos também se beneficiam dessa corrupção. As rentas também há para eles, não só para os privados. É uma falta de respeito às normas sociais, normas ambientais. Isso produz um custo ambiental, de deterioro da água, do ar, etc. Mas não há responsabilidade porque
ao fim do dia, estão-se a beneficiar por captura de rentas. Há um custo ambiental, mas não é pago por aquele que é responsável de criar esse deterioro ambiental, esse custo ambiental. Desta maneira, chegamos a um ponto em que o trabalho qualificado não há um incentivo por fazer um bom trabalho de qualidade, um trabalho qualificado. Está-se a beneficiar atividades improdutivas, não produtivas, que é produto sempre de um bom trabalho, de um trabalho qualificado. Nessas condições, o país não pode atrair capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro está à búsqueda de benefícios, mas como consequência do seu investimento. Investem primeiro, e se o país não está nessas condições, se não em búsqueda de rentas, o capital estrangeiro não só investe X, tem que investir X mais A, B, que seja. Uma quantidade para remunerar aqueles operadores especulativos, operadores corruptos. Tá? Isso são as perdas em termos de recursos econômicos. Desde o ponto de vista da desintegração social e política, de feito, não há respeito pela lei. Esse é o primeiro princípio. Portanto, é uma perda de legitimidade das instituições, do parlamento, dos partidos, do sistema de justiça. Cria-se uma economia com um entorno social de clientelismo. Não busca clientes existentes, busca uns clientes que estão mercados comprados por estas atividades de corrupção. Isso o que quer dizer? Quer dizer que se não há uma distribuição justa da renta para todos os operadores, sejam empregados ou sejam os donos, patrões. Não há distribuição justa para os consumidores. Por que para os consumidores? Porque têm que pagar preços mais caros. Não são preços competitivos. Para os trabalhadores, porque há perdas de produção, não se genera mais emprego. Portanto, por esse lado, estamos a prejudicar os empregados. E, em terceiro lugar, estamos a prejudicar os empreendedores. Por quê? Porque o bom empreendedor não é ajudado, é prejudicado, porque o bom empreendedor porque vê-se mais beneficiado o empreendedor mau, porque está a perceber rentas que não estão garantidas, respaldadas por um bom trabalho, por atividades produtivas. Portanto, isso nas sociedades, essas desigualdades, há que incrementar também nos países multiétnicos, com clãs, por exemplo, conflitos entre etnias que percebem rentas e as que não percebem. Isso gera e produz rapidamente conflitos, enfrentamentos entre umas partes da sociedade e outras. Não? Bom, este é um elemento central.
E mais central ainda, que como consequência da pandemia, como consequência da guerra na Europa, vai gerar problemas de déficit e de dívidas públicas. Não é? Portanto, gostaria de ter a sua opinião sobre isto. Se alguns alunos que conhecem de alguma maneira, ou tenham algum contato, ou fizeram algum trabalho para as administrações públicas, central e locais, é importante que me digam a sua opinião. Alguém quer dizer alguma coisa? Não é a minha área, professor. Sim, Eu disse que não é a minha área. não é a sua área. Eu Não. também não, professor, infelizmente. Não há nenhum funcionário público. Não, não. Não? Eu acho que não. Bom, então reservamos as coisas para o setor privado depois. Mas eu acho que é muito importante, senhor, já apareceu na semana passada, né? O problema da corrupção, não? Mas há que dizer também que não só é um problema de corrupção, é um problema de controlo por parte da administração pública desse fenómeno de corrupção. E forma parte da efetividade do governo. Os governos mais efetivos são também aqueles que, com a sua capacidade, qualidade regulatória, com os seus serviços de inspeção, reduzem o problema da corrupção. E, aliás, a parte disso, há que dizer também que há que investir em capital humano, em educação, funcionários mais preparados, com um nível mais alto, são capazes de estabelecer processos da administração pública mais eficientes. Isso é importante tê-lo em conta. Desde o ponto de vista público, há que ter sempre em conta que o setor público não é um setor ailhado da economia. Deve haver um partenariado, um partnership, uma associação entre a parte pública e a privada. Porque entre o público e a privada há dois efeitos. O efeito de complementariedade, quer dizer, o efeito em que o investimento público acelera o investimento privado, se complementam entre os dois, e há um efeito de desplaçamento, que quer dizer, o investimento público desplaça, diminui o investimento privado. Qual é o melhor efeito? Qual é a melhor situação? O efeito de complementariedade. Fazer uma maximização em termos de investigação operativa do efeito de complementariedade e diminuir o efeito de desplaçamento. Quer dizer que o investimento público facilita o investimento privado e que não o reduza. E para isso há que ter sistemas de gestão do pressuposto do orçamento público muito ágil, rápido, eficiente. Há que incrementar a eficiência do investimento público. Com seleção de projetos, há que evaluar os projetos, assim como o setor privado
investe uma unidade monetária e procura ter rentabilidade, assim temos que aplicar este critério ao investimento público, fazer uma avaliação de projetos, uma seleção correspondente para que haja uma análise do resultado do investimento público, uma análise da rentabilidade pública. Nos privados, rentabilidade privada, nos públicos, rentabilidade pública. Bom, para ser mais exatos, há que fazer uma comparação entre a rentabilidade pública e os custos públicos, entre a rentabilidade privada e os custos privados. O análise custo-benefício é uma técnica para conhecer estes efeitos. Há que tê-los em conta. Uma administração pública eficiente é aquela que conhece bem os seus custos e os benefícios sociais que produzem os seus investimentos. Para isso, há que ter instituições estáveis, bem formadas e com processos de investimento que sejam bem conhecidos. Transparentes. Transparentes não são conhecidos, senão transparentes. Em Cabo Verde, neste gráfico que eu tratei de construir, quero insistir no governo eletrônico. Hoje já está a incrementar a capacidade das administrações digitais. E é um esforço muito importante que o país e o governo nacional deve fazer para ter um país competitivo. Sem processos administrativos digitais, não se pode avançar. Eu acho que é muito importante sublinhar a importância da governança eletrônica. Esse processo de governança eletrônica, bom, há um plano de ação de governação eletrônica e provavelmente haja algum novo, não sei. Sim. O plano de ação para a governação eletrônica é muito importante, há que implementá-lo e há que seguir adiante com ele. Isso desde o ponto de vista público e da administração central. Desde o ponto de vista da administração local, que podem fazer os municípios, as autarquias, podem fazer uma coisa muito importante, que é fazer 3 tipos de cidades ou de localidades. Estive a estudar um bocadinho as autarquias e freguesias de Cabo Verde e acho que a grande maioria das câmaras municipais são muito pequenas. Tem cidades como Praia, com 130 mil habitantes, a Mindelo, com mais de 70 mil habitantes, a Santa Catarina, com quase 50 mil, a Santa Cruz, com 20 e tal, Sal, com 20 e tal também. Mas o resto são muito pequenas. E então, pergunto, o que é que se pode fazer? Depois veremos os conceitos que estão aí de cidades inteligentes, inovadoras e criativas, para fazer tipos de
de vilas, de municípios nessas três dimensões, inteligente, inovadora e criativa, que é o que pode fazer. Porque está muito bem fazer uma cidade inteligente, quer dizer, as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, podem ser aplicadas para a recolhida do lixo, por exemplo. E ter uma informação digital, se é necessário hoje ou amanhã, recolher o lixo. Podemos saber também se as cidades têm um bom sistema de transporte, introduzir novos meios de transporte. Há também necessidade de construir cidades criativas, que quer dizer cidades dinâmicas do ponto de vista cultural. São capazes de desenvolver iniciativas de criar um grande festival de música do Atlântico, em Cabo Verde. Estou a imaginar, não é? Mas também podem imaginar a prestação dos serviços de água, a provisão da água e a depuração da água. Dois serviços fundamentais. A recolhida de lixo e a transformação, a reutilização do lixo, ao serviço de transporte urbano e interurbano. Quer dizer, nós sabemos que experiência internacional fez o resumo da experiência internacional. Concretamente, num trabalho que eu coordenei já faz alguns anos. Em primeiro lugar, que sabemos da provisão da água e do tratamento da água, em termos de preço por metro cúbico de água. Nós sabemos que os municípios urbanos, quer dizer, Praia, por exemplo, os municípios Mindelo e os outros, têm uma prestação, uns preços de termos de metro cúbico, de custos de provisão de água, do metro cúbico de água, os municípios urbanos são mais baratos que os rurais. E eu estou disposto a arriscar esta afirmação, mesmo para Cabo Verde. Por quê? São tão arriscados Custo de da fazer água, uma... Sim? só está a dizer que o custo da água nos meios rurais, São mais caros que nos urbanos. eu venho de uma zona, os meus pais são de uma zona do interior, mas essa situação não se verifica no interior. No interior são mais baratos que nas Mais cidades. baratos, sim, sim, exatamente. Porque ali vão diretamente buscar água diretamente aos furos, quando se quer fazer o abastecimento da água por autotanques, porque a zona rural não é tão desenvolvida, não há água canalizada em todos os sítios. Então, a maior parte dos abastecimentos fazem-se através de autotanques. Através do... Autotanques de carros que Sim, vão buscar água, claro. exatamente. Eu Mas sei a água é mais porque- barata, mesmo com autotanques e mesmo aquelas que são canalizadas. Bom, por isso dizia arriscar. Sim. Eu acho Pode que ser uma os exceção, Sr. Professor. municípios... Diga? Pode ser uma exceção. Não, quero dizer, eu parto da hipótese que no interior, nos municípios rurais, há uma maior dispersão da população, não está concentrada. Certo. O fenômeno da dispersão impede ter o que em economia chamamos economias de escala. O feito de ter economias de escala, de abaratar os custos por economias de escala,
tem que ser a população, tem que estar concentrada. Tem que Mas eu ser acho- mais urbana que rural. Uhum. Isto pode ter a ver com a qualidade, o poder de compra da população rural. O poder de compra é muito baixo, então se o custo for elevado, não conseguem ter acesso à água. Sim, não tem acesso à água. Quer dizer, a canalização da água, se a população está concentrada, é muito mais fácil, É mais mais fácil eficiente, fazer a mais rápido. canalização. Há Sim, economias que chamamos não só de escala, economias de densidade, pelo feito de estar a população concentrada. A densidade é muito mais alta pois. e, portanto, os custos menores. Pois. Foi por isso que eu falei em abastecimento de água por carros, porque a população é dispersa e não há canalização de água em todas as localidades. O acesso à água Claro, só tem que ser por autotanques, ir lá Claro. direto fazer o abastecimento. sim. Né? Eu acho que, não sei, eu acho que para Cabo Verde poderia ter interesse fazer um estudo deste tipo. E Sim. ainda que dê a impressão que é mais barato, pode ser também o nível de qualidade pode ser menor, pode fazer essa hipótese. É O provável. urbano, Uhum. não todas os prédios no rural, no interior, dispõem de água, de serviço de água. E de depuração, tampouco. Enquanto nas vilas, eu acho que podem ser mais acessíveis estes serviços de abastecimento e depuração. Com a falta, vários anos de seca e falta de chuva, a água está escassa em todo o sítio. Até nas cidades a água começa a ser muito mais cara. Até nas cidades. Mas este é Exatamente. um fator muito importante do câmbio climático, porque Exato. estes fenómenos de falta de água, com o câmbio climático, vai ser muito mais frequentes. Com certeza. Eu proponho aí vários números determinados pela evidência empírica de outros estudos noutros países, particularmente da Europa. Um incremento de custos de 1% permite incrementar a água abastecida num 8%, 8 vezes mais. Basta com que os municípios se ponham de acordo em prestar de uma maneira mancomunada o serviço de água. Exatamente. De uma maneira conjunta. Não há ilhada. É verdade, sim. Há um problema, às vezes, neste trabalho que fizemos, apareceu de identidade. Eu sou um município de tal, município do qual. Defesa de identidade, mas mantém-se o nome do município, a identidade do município, mas as coisas práticas de prestação de serviço de água, vamos fazer de maneira conjunta. Não é necessário eliminar o município, mas o serviço fazê-lo de maneira mais econômica. Certo. É um grande negócio. Com certeza. Num momento de déficit de dívida pública, não? Dívida pública. Depois, a recolhida do lixo, também. A evidência empírica mostra que os municípios menores de 25 ou 30 mil habitantes estão a incorrer em custos adicionais que não têm os municípios de maior entidade, superiores a 30 mil. Já não digamos termos de praia, 100 e tal mil, Mindelo 70 e tantos. Quer dizer,
haveria que fazer um estudo das autarquias e ver quais são aqueles que prestam o serviço de resíduo, de lixo, resíduo em espanhol, de lixo, em termos mais eficientes. Porque se os municípios pequenos de 10.000, 15.000, 5.000 são insuficientes, têm que prestar o serviço de recolhida do lixo de maneira mancomunada também. De acordo? E o terceiro serviço importante, o transporte urbano. Do ponto de vista do transporte urbano, as empresas de transporte têm um trabalho subótimo, inferior ao óptimo. Quer dizer, são muito pequenitas, são muito pequenas para que haja economias de escala na empresa, do negócio e a diminuição, a redução dos custos médios de explotação. Tá? Certo. Muito provavelmente, também em Cabo Verde, estou a arriscar de novo, mas quando faz hipóteses deve arriscar, é analisar, por exemplo, as empresas, o tamanho das empresas. Mas não só o tamanho, senão os trajetos de transporte, as frequências. Às vezes as frequências não são ótimas, são demasiado frequentes ou pouco frequentes. A conhecer isso, mas não só isso, o nível de ocupação das carrinhas. O nível de ocupação das carrinhas. Às vezes muito baixo. E não rentabiliza. Claro. Portanto, há que fazer um estudo de detalhe para saber se as nossas empresas em Cabo Verde são só microempresas ineficientes ou podem ser empresas eficientes. Tá? Bom. São todas inovações de serviços. Mas Cabo Verde está num momento, poderíamos chamar de um quadrilátero inovador. Desde o ponto de vista da sociedade da informação, aqui, no retângulo superior esquerdo, desde o ponto de vista de recolhida de dados para a prestação de serviços, de housing, de hosting. Tem um centro tecnológico para as empresas, para a criação de empresas. As empresas têm dificuldades quando são criadas para conhecer o prototipo de produto. Estamos a falar de inovação do produto, para saber a tecnologia, os procedimentos técnicos que devem utilizar, para saber como organizar-se, se começar com 5 ou 10 trabalhadores ou não. E também tem o quarto ponto do quadrilátero, é o Centro de Energia, da Eficiência Energética. O CERMI é um centro para as transformações energética. Fotovoltaicas, energia que vem do sol. Com painéis solares, exato. Estamos? Portanto, tem 4 pontos básicos. Cabo Verde, que deve pôr em movimento, dinamizar. Eu acho que, depois vamos ver, numa pequena prática que vamos fazer, quais são as estratégias, qual é o plano estratégico
deveria pôr em movimento um Cabo Verde para ser um país inovador. Pois veremos isso, não? Estamos num momento também de transição digital. A segunda-feira, a outra semana que tivemos o curso, falamos do teletrabalho. Ponto muito importante. E falamos também algo da transição energética. Isso há que prestar atenção. E ficava por falar, Cabo Verde não pode renunciar à sua especialização turística, nos serviços turísticos. O que é o que se pode fazer em matéria turística para introduzir inovações? Eu acho que poderíamos propor uma transição energética. Por exemplo, reduzir a água gastada para o lavado da roupa de cama. Estamos a falar de que há uma água, há um problema de sequia, não é? Certo. Portanto, há que reduzir o lavado, fazê-lo de maneira mais eficiente para consumir menos água. Primeira ação. Segunda ação, o controle das temperaturas nos quartos, com lâmpadas de baixo consumo. Uhum. Estamos a falar de móveis ecológicos. Terceira ação. Estamos a falar do lixo, de plásticos. Cabo Verde é um país marítimo. É uma ação muito pertinente, não é? Com certeza. As redes de abastecimento dos hotéis. Se queremos que sejam hotéis eficientes. São cadeias mais curtas e menos globais. Já não pode estar a esperar, a aguardar da China para que cheguem as matérias. Têm que ter cadeias de criação de valor mais local, mais regional. Tá? Certo, com certeza. Provavelmente estas cadeias mais curtas incrementam os estoques e os custos dos estoques, mas são necessários. Não só para a África, muitos países europeus. Nós, por exemplo, morei muitos anos numa cidade que é Vigo, na Galiza, cá na Espanha. Vigo tem uma indústria formidável de automóveis. Mas não chegam os chips, não chegam os semicondutores, não chegam os equipamentos necessários para manter a produção. E a produção está parada. Não se trabalha as 24 horas dos dias, em 3 turnos. Trabalham-se 2 ou menos. Portanto, há que ter muita atenção nisto. E há que ter em conta também a geopolítica. O mundo está a cambiar. Com a guerra que iniciou a Rússia contra a Ucrânia, o mundo está a cambiar. O mundo das superpotências. A necessidade de ter poderes mais regionais. Porque, senão, penso em termos europeus, por exemplo.
a Europa poderia ter uma integração muito mais forte com a África. Para isso, é necessário desenvolver o desenvolvimento das cadeias de produção e de investimento, comerciais e de investimento, porque somos complementários. Nós temos tecnologia, a África não tem. A África tem mão de obra jovem, nós somos todos velhos. E isso é uma questão, é um fenómeno de proximidade. A Europa e a África estão próximas. E há um problema também de fazer hotéis mais digitais, de custos, de tempos muito curtos para contratar um serviço de hotel. Mas para isso há que ter boas webs, há que ter serviços digitais muito operativos. E assim podemos continuar a estudar os aspectos dos hotéis. Aqui são bastante exaustivos, mas não temos tempo para mais. A conclusão é que devemos incrementar a eficiência dos serviços públicos e privados. Temos que cambiar a nossa mentalidade, passar a ter uma mentalidade de negócio privado eficiente, mas uma maior cooperação com as administrações públicas, e que um negócio privado é privado de uma parte da sua rentabilidade se não tem uma cooperação eficiente do setor público. Tá? Por exemplo, se as administrações públicas em infraestruturas não estão a construir uma estrada que é necessária para que a empresa possa ser abastecida e vender os seus produtos. A empresa privada está a perder rentabilidade por uma falta da administração pública na provisão da estrada. Essa seria a segunda reflexão. E a terceira reflexão, que na África Ocidental, ou em geral na África, podemos falar de que, exceto Angola, exceto Nigéria, África do Sul ou Etiópia, são países, economias muito pequenas. Muito pequenas. Isso que quer dizer que tenham os mercados internos muito pequenos também. Portanto, têm necessidade de uma integração regional. Cabo Verde tem que buscar mercados ao nível regional, da África Ocidental e da Europa. Mas é necessário uma integração mais forte. Isso quer dizer que há processos nas fronteiras que devem ser simplificados ou eliminados. Barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. Se eu não consegue chegar-se a esses mercados, é muito difícil ser inovador e construir um país próspero. Tá? Mas para isso é necessário ter um bom plano, saber de onde irmos, de onde estamos e de onde irmos. Então vou buscar cá, a ver onde tenho eu a prática.
Vamos fazer uma prática. Vamos lá ver. Bom, vou compartilhar isto. Bom, está a haver fraquezas, ameaças, fortalezas e oportunidades, não é? Sim, senhor. Bom, eu gostaria de ter a sua participação para ver, para encher este retângulo de 4 quadrantes, e já temos algumas respostas que eu pus lá, mas eu gostaria de que vocês engadiram alguns mais. Nas fraquezas, por exemplo, a baixa produtividade, a falta de infraestruturas, a baixa abertura exterior. Cabo Verde ainda necessita lograr um porcentagem de exportação muito maior que a que tem, porque é necessário ter divisas. É necessário, frente a um mercado interior pequeno, agrandá-lo com os mercados exteriores. Está? E tem ameaças como a pandemia, como a dependência externa, os produtos que têm necessidade, da insuficiente qualificação profissional, mas tem fortalezas muito grandes. A localização estratégica no Atlântico, e tem centros de excelência também, tem universidades, e tem oportunidades. O feito de ter 350 milhões de pessoas, de consumidores na CDAO, é uma oportunidade às novas tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, oportunidades também às energias alternativas, com recursos abundantes como o ar e o sol. Portanto, vamos a tratar de completar. A ver, Elizabeth, que é o que você poderia engadir a este quadro? Aqui está a falar de DAFO. O que é que significa DAFO? DAFO são as iniciais em espanhol de debilidades. Ah, ok. Da análise. Fraqueza. Assim, fofa. Ok, certo. Ok, só inicial. Que outras fraquezas Uhum. podemos ter em Cabo Verde? Professor, Diga. pode ser déficit de financiamento, pouco financiamento interno, financiamento. Sim, podia ser, sim. Problemas de crédito caro, não é? Sim, sim. Ou insuficiência de recursos, não? Sim. Portanto, nas debilidades, déficit, recursos. Algo mais? Professor, não sei onde que se poderia enquadrar também a dificuldade de ter acesso ao crédito. Muitas vezes as empresas reúnem os requisitos para a obtenção do crédito, mas há uma dificuldade, há muita dificuldade dos bancos disponibilizarem esse financiamento. Não sei se é um ponto fraco ou... É. Quem está a falar? O Jobel Martins. José Martins. Jobel Martins.
Alguém mais? Por exemplo, são debilidades, mas que oportunidades pode haver? Que fortalezas? Sei lá. A ver, Jovel. O ambiente de negócio em Cabo Verde é propício para fazer negócios. Aqui há um ambiente de negócios macro. Há muitos, por vezes, há muitos investidores que vêm cá fazer negócios nos hotéis e nos fóruns que há Sim. por aqui, que se faz aqui muitas vezes. Não sei se enquadra em fortaleza ou oportunidade. Pode ser uma fortaleza, pode ser uma oportunidade também. Por exemplo, um hotel que conhece bem as técnicas de gestão turística. Isso é uma oportunidade. Uma oportunidade para o capital cabo-verdiano ter uma oportunidade de mais conhecimento do setor turístico. Porque as inovações, logo de entrar num país, difundem-se, espalham-se no conjunto do sistema produtivo. Por isso pode ser uma oportunidade. Também fazem-se muitos fóruns aqui em Cabo Verde, onde se reúnem vários investidores externos aqui para discutir investimentos, negócios. Também. Isso é muito importante. Essas reuniões dos investidores é muito importante para aprenderem. É, Joel? Podem aprender dos outros, das experiências positivas dos outros. E as reuniões são uma boa oportunidade. A ver, Diva, Odailson, Roseli, Ulisses. Eu queria acrescentar o aumento do desemprego como uma ameaça. O quê? O aumento do desemprego como uma ameaça. Isso é certo. Desde que ponto de vista? O incremento do desemprego é uma ameaça. É uma ameaça. Qual o seu ponto de vista? Por exemplo, se há muito desemprego, baixa a capacidade adquisitiva da população. Há menos consumo. Se há desemprego, há menos produtividade. É uma perda de produção. Há menos população, quer dizer, menos população ativa empregada. Imigração também. Acho que é de uma certa forma, uma ameaça. Também. Com um baixo nível de desemprego, o alto nível de desemprego proporciona uma grande imigração. É um fator de expulsão da população. Desemprego. Mais? Ulisses, alguma proposta a mais? Tinha uma oportunidade em mente, mas não me lembro no momento. O quê? Eu tinha uma oportunidade em mente, mas sim. sim. Pronto, eu ia dizer que o ambiente de Cabo Verde é propício para o turismo, como já sabemos. É. Sim, e tendo em conta, mesmo sabendo que temos um espaço pequeno que ainda não está a aproveitar, podemos dizer que ainda há mais oportunidades mesmo em termos de terreno e de infraestruturas. Está aí como
de habilidades, mas também acho que pode entrar numa oportunidade, não é? Não sei se... E, por exemplo, no termos de oportunidades, se pensa no setor turístico, o setor turístico não são hotéis só, são transporte, alimentação, serviços sanitários, serviços de limpeza, serviços de jardineria. Quer dizer, há um conjunto de setores que vai mais além do estrito setor turístico, dos hotéis. Sim, sim. Ter um bom desenvolvimento do setor turístico, dos setores afins, também isso vai gerar uma fortaleza, que é a capacidade de atração de outros investidores, empreendedores de todo o mundo. E pode aqui, por exemplo, uma fortaleza é o clima de Cabo Verde. Isso pode ser um fator, juntamente com o setor turístico, de atração, de investimento estrangeiro. Seria uma oportunidade, mas com a acumulação ao longo do tempo é uma fortaleza. Mas para isso tem que chegar a um ponto, Cabo Verde tem que chegar a um ponto que ao ser um polo de atração de investidores estrangeiros. Outro dia falei, por exemplo, da deslocalização de serviços de contabilidade, de organização de empresas, que estão todos digitalizados. Portanto, entre estar na Europa ou estar em Cabo Verde, prefiro estar na Cabo Verde. Portanto, é uma localização estratégica. E tem que aproveitar essa capacidade de ser uma localização estratégica. Mas ainda tem que acumular mais capacidade produtiva no interior do país. Tá? Tá? Alguma intervenção mais de Diva, Odaison, Roseli, Janira? A ver, venha, ânimo. Uma intervenção mais. A ver, Diva. Alguém mais? Sim, professor. Sim, diga. Sim, diga. Boa noite. Boa noite. Em relação às oportunidades, Sim. acredito que os incentivos, né, do governo, Sim. com os programas da Proempresa, Sim. né, acredito que seriam uma oportunidade. Uma oportunidade, concretamente, diga, que não, Sim, não com os ouvi bem. programas, Sim, com os a ver? programas de incentivo. Com os programas de incentivo, como Startup Jovens. Sim, de ajudas. Sim, vários programas, né? Sim. Eu acho que aqui se torna uma oportunidade. Sim, certo. E a fraqueza mesmo se tornaria dificuldades, dificuldades mesmo a financiamento, né? As barreiras em conseguir o financiamento. Sim, certo. Já se disse antes, mas é certo. O problema é financiamento. Sim. Mas não só é um problema de financiamento, há que ter bons projetos de empreendimento, empresariais. Um bom plano de negócio. Exato. Porque é um risco ter financiamento, mas sem um bom plano de negócio. E
Mas é por isso que eu falei, e junto para a empresa, porque eles ajudam muito nessa parte, né? De elaboração de plano de negócio, Com as toda essa ajudas. parte, exato. Agora, às vezes, encontra-se um pouquinho de dificuldade na hora do financiamento. Por exemplo, se não tiver garantias, né? Aqui se torna um pouco mais complicado. Claro, claro. É certo que é mais complicado, mas que há que ter a segurança de um bom plano de negócio também. Sim, certo. Um bom plano de negócio bem construído, ter uma antecipação aos possíveis problemas de mercado, de produção, de abastecimento, de distribuição. Tá? Sim. Se fazemos um bom DAFO, chamado de fraquezas, ameaças, fortalezas e oportunidades, pode passar ao seguinte ponto: a tratar de conseguir um plano estratégico para o conjunto de Cabo Verde. E um plano estratégico tem que ter um bom diagnóstico dos problemas. O DAFO já permite a análise das dificuldades, oportunidades e tal, já permite um certo diagnóstico. Uma vez conhecidos os problemas, consequência de um bom diagnóstico, já pode fixar os objetivos e as estratégias. Em termos de infraestruturas, por exemplo, em termos de educação, de saúde. Tá? Vamos lá ver nesse esquema uma ideia clara. Não? E depois de ter os objetivos e estratégias, já podemos entrar no detalhe, no programa de ação, quer dizer, ao nível de projetos, de ações, privados e públicos. E no caso de Cabo Verde, tem que ter um programa de ação que tenha em conta a diversificação. Mesmo se quer desenvolver a especialização turística, que seja uma especialização ampla, para que o turismo funcione de maneira eficiente, não só o hotel, sino todos os serviços afins ao hotel, para que a hotelaria funcione de uma maneira eficiente. Portanto, já temos os ossos do plano estratégico de Cabo Verde. Eu concentraria o esforço num bom diagnóstico ainda. Mas, com a segurança de atingido um bom diagnóstico, objetivos, estratégias e programas de ação são imediatos. Os programas de ação estão concentrados no que chamamos medidas, projetos. Uma medida é construir um porto deportivo, uma medida é construir 10 quilómetros de estrada, uma medida é melhorar o aeroporto, uma medida é que seja. Muitas medidas, mas uma medida tem que ter um objetivo muito claro, definido, saber quais são os agentes públicos e privados implicados na implementação da medida. A medida tem que ter um calendário. Esta medida pode fazer em 6 meses, 1 ano, 2 ou 3. E uma medida, para ser uma medida respeitável, não uma medida que se diz no plano eleitoral, fazer 10 quilómetros de estrada, um porto deportivo que se vai lá, mas não há um compromisso. Mas para isso tem que haver um orçamento.
não só organismos e pessoas implicadas, calendário, etc., mas um orçamento. Sem orçamento, uma medida não é séria. Estamos? E, finalmente, temos que ter, para fazer um bom plano estratégico, há que ter uma organização das infraestruturas, construtores e administrações públicas implicadas nas infraestruturas, na educação, na saúde, na diversificação produtiva. Tem que ter há que ativar o conjunto da sociedade e do Estado. Está? Se dá esses passos, estamos muito perto já de concebir um plano estratégico, até o ponto de ter medidas concretas. Alguma pergunta? Bom, e finalmente, se não há uma pergunta, vou fazer finalmente. Eu, como sabem, isto é são umas aulas, um curso, no contexto de uma rede internacional de universidades, da que está a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, juntamente com outras africanas e europeias, entre as quais está a minha, Universidade Autónoma de Madrid. E nós, depois de dar um curso, temos que ser evaluados pelos alunos. Temos que passar uma prova, um exame. Então, estamos no momento de responder ao exame do professor. Sou eu. E este exame tem 5 perguntas a responder. A primeira: o professor cumpriu com as atividades docentes previstas? A segunda: as explicações do professor foram claras? Essa é a segunda. A terceira: o professor esteve atento ao avanço do processo de conhecimento, de aprendizagem do estudante. Quarta: o professor contribuir a estimular o interesse do estudante pela temática. Semana passada de teletrabalho e hoje de inovações e como concretar as inovações para aumentar a inovação através de um plano estratégico. E, finalmente, o meu ensino, o ensino do professor foi satisfatório. E podem responder de 5 maneiras. Está, 1, totalmente de acordo. 2, mais bem de acordo. 3, nem sim nem não, indiferença. 4, mais bem em desacordo. 5, totalmente em desacordo. De acordo? Então, eu rogaria-lhes que responderam a essas 5 perguntas com essas 5 respostas. De maneira clara. De acordo? Então, podem fazer isso e enviar as respostas ao professor Daniel. Tá? É o seguinte, professor, eu posso colocar essas perguntas no Google Form, não é? Pois. Onde que seria mais fácil, automaticamente quando os alunos vão responder, o professor vai ter acesso às respostas dos alunos. Muito bem, Penso que sim. assim seria mais fácil. Muito bem, muito prático. Vou enviar somente um link e os alunos poderão responder. Muito prático. E eu, conforme... pela minha parte, eu enviarei estas perguntas. Acho que o professor já tinha enviado na sexta-feira. Vou só Já colocar... enviara? Sim, vou colocar no Google bem. Form. Vou colocar no Google Form em português. Muito e bem, onde muito os bem. alunos poderão responder esse questionário. Muito bem, muito bem. Bom, alguma pergunta?
Bom, deixamos as coisas lá e continuamos. Eu não sei se o que tenho que enviar hoje, não sei se o enviar a semana passada com as slides de inovações. Já estão enviadas ou se não envio de novo ou envio depois. Porque eu não estou seguro se as tenho. Acho que o professor ainda não enviou ainda. Bom, pois Não, então nós envio não de recebemos. imediato. Sim. Envio de imediato. De acordo? Querem fazer? Não sei se isto que ensinei resulta prático, resulta útil para o seu conhecimento, para as suas profissões. É sim, senhor professor. Eu agradeço que envie. Obrigado. Algum comentário mais? Diva, Janira, Odalson, Elizabeth. O professor, Sim. não sei se eu percebi bem a pergunta do professor. Sim, se algum comentário adicional, se é prático para vocês estes conhecimentos que tratei de transmitir. Sim, sim, sim. É do meu interesse. É uma questão depois de aprofundar, mas eu gostei muito. Eu enviarei as slides, de acordo? As Sim, diapositivas sim, eu gostaria de para que receber, sim. podem Da aula consultar. passada e desta também. Muito bem. Jovel, algum comentário? Professor, eu peço desculpas, Sim. hoje eu tive um imprevisto, só consegui entrar praticamente no fim e por isso estou quietinha. Bom, obrigado, Mas Janine. eu vou assistir à aula, eu só posso falar melhor da aula passada, eu gostei muito, aprendi muita Obrigado. coisa e esta aula, infelizmente, eu vou ter de ouvir, eu vou ter de assistir, porque ainda bem que fica gravado. Então eu vou conseguir assistir, mas se conseguirmos enviar o material seria ótimo, sim. Também é do meu interesse. Eu enviarei de imediato. Enquanto fechar a comunicação, eu envio ao professor Daniel Moreno e ele distribui depois, difunde depois, de acordo? Agradecida. Algum comentário, Diva? Bom, deixamos lá e eu envio já as diapositivas, de acordo? Bom, foi um prazer estar com vocês. Muito boa noite. Com Muito gosto de voltar a ver-nos. Queria boa agradecer. noite. Presencialmente, em Cabo Verde, muito melhor. Certo, eu gostaria de agradecer ao professor pela sua Esperamos. disponibilidade em partilhar os seus conhecimentos conosco e espero ter a oportunidade de partilhar mais coisas novamente. Muito bem. Obrigado. Muito Elizabeth. obrigada. Professor, muito obrigado e votos de bom início de semana. Esperamos que no próximo semestre que o professor esteja entre nós em Cabo Verde, não é? Muito Para bem. poder não só dar um pequeno apoio, mas também para estar entre nós. Eu recordo muito bem que no ano anterior o professor estava no CERMI, não é? Sim. E também esteve na nossa universidade, foi interessante. E esperamos que o professor volte sempre. Portanto, Obrigado. muito obrigado, professor. professor. Bom, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.
Nossa aula já termina. Oi, Oi, olá. olá, nossa aula já termina. Sim, só aquela aula ali que não tem hoje. Ok. Boa noite, professor Daniel. Diretora, não sei. Diretor, não sei. Boa noite. Ai, ai, nós Onde é estamos que ele- muito... onde é que ele outra aula? Não tem que lutar lá nada. Não, Ok. Bem-vindo dar paciência para ouvir espanhol. Tchau, Quer doce. fazer? Não, Pápia Calverdiano de Santo Antão, por favor. Ok. Bah, professor, manda-vos outra mensagem. Aquele da análise financeira, gestão financeira. Não, eu falava na calendário de horário que nunca tem. Ah, ok, é verdade, sim. Tem um pausa Sim. quase. Uhum. Bom, Ok. gente, professor é primeiro que sei, não quer dizer, eu nunca tenho aula. Ai, Bom, boa noite. Tchau. Boa noite.